Na RTL 917, Jornal Litoral. Olha o busão aí, gente. Ônibus intermunicipal, a população continua sofrendo. O presidente do Condesb, seu Santos, Rogério Santos, diz que diálogo com EMTU é constante. Ué, mas então por que o ônibus tá cheio, seu Santos? As linhas são insuficientes, demora nos pontos. São algumas das situações apontadas pelos usuários das linhas intermunicipais e sugeridas pela EMTU. As que operam no Jardim Rádio Clube, as linhas 931 e 927 só pioram. Um ouvinte falou que pegou o ônibus às, 11h45 da manhã. Aliás, da manhã. E só chegou à tarde. Chegou no destino às 14h35, às 2h30 da tarde. Presidente do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, o Condesb, seu Santo, o prefeito da cidade, Rogério Santos, garante que o diálogo entre os municípios da região e a EMTU é constante, com o objetivo de contínuo aprimoramento do serviço prestado à população. A pergunta que fica é, qual a cidade que seu Santo vive? E o pessoal da EMTU, qual é a língua que esses dois falam que a gente não entende? Por que até agora as promessas de melhora só pioraram? Ei, seu Santo, fala Sadal Nakai. Olha, essa questão do MTU é muito ruim aqui na cidade, porque eles não dão um retorno, viu, João? A gente pergunta, dificilmente as informações chegam. E uma coisa importantíssima para resolver essa questão metropolitana do transporte público é uma pesquisa que a última foi feita em 2006 para a elaboração dessa fase do VLT. E a gente está falando aqui de transporte metropolitano, a MTU querendo retirar algumas linhas com a segunda fase da MTU. Tem uma pesquisa chamada Origem e Destino. Essa pesquisa foi feita em 2006. E ela serviu até como base, foi atualizada um pouco em 2012, para fazer os estudos do túnel submerso que o governo do estado estava fazendo ali para a ligação entre Santos e Guarujá. Essa pesquisa é fundamental, Moniquinha, porque ela precisa ser atualizada. Em 2006, a gente está falando, olha, de 15 anos da última vez que foi feita essa pesquisa. E ela que determina aonde as pessoas se movimentam na região metropolitana. E transporte público está ligado diretamente a uma eficiência desse planejamento. Claro. Então, há muito se discute, quando estava se discutindo a segunda parte do VLT, um vereador aqui tem que se dar o louro a ele, o Murilo Barleto, o ex-vereador, ele discutia junto com a MTU nas audiências públicas, dizia o seguinte: essa segunda parte tem que ser na área continental de São Vicente, passar pela zona noroeste e chegar aqui na cidade. Ela não pode ser ligando Santos aqui para o centro da cidade, vai ser muito mais eficiente, porque vai tirar muito mais ônibus, tem muito mais pessoas vindo de São Vicente para cá, através do corredor da Zona Noroeste, nós vamos melhorar. Infelizmente, era uma audiência pública do Estado, só foi ouvido, mas nada foi acrescentado. A proposta continuou da mesma forma e ela vai ser executada agora nesse momento. Então, a prioridade do Estado está sendo, a gente não pode reclamar que está sendo contemplado para a cidade de Santos, que a segunda fase do VLT vai ligar da Conselheiro Neves ao centro da cidade. Né? Então, para a cidade vai Qual ficar a previsão muito bom. Disso? Mas dizem que vai ser entregue até 2022, né? 2022. Essa é a previsão. Mas a gente sabe que não vai acontecer. Piadista mesmo. Agora, mas eu não vi obra o mais nenhuma. importante disso Ué, tudo, viu, Moniquinha? O tem mais obra? importante é bom Não a gente vi, não. saber o seguinte, que o governo do estado põe dinheiro para subsidiar a linha do VLT, do transporte público. Sim. Então é importante que essa linha que a MTU faz através do VLT, ela seja interligada nos municípios para ter maior eficiência. Se não tiver interligação entre os municípios, transporte público municipal, com as linhas intermunicipais, a gente sempre vai ficar com essa ciranda do circular, né? Demora 3 horas para chegar aqui, como é o caso da moça que demorou 3 horas para chegar no local de trabalho dela. Do Rádio Clube para cá, ela saiu 15 por dia, chegou às 2h30 da tarde. Horrível. Mas ela chegou no Rio de Janeiro, você quer dizer? Foi. Vocês querem completar essa Eu quero questão? só colocar uma coisa, Claro. Mônica. Primeiro que não tem ônibus. Fala, não, mas esses ônibus azuizinhos que eu vejo, não, isso não é ônibus, isso é caminhão travestido de ônibus. Primeira coisa, vamos colocar
O que é um ônibus? Primeiro que vá para São Paulo, por exemplo, um exemplo em São Paulo, e veja como é que é um ônibus, porque isso é registrado em lei. Aqui em Santos e na Baixada Santista também, não, tanto o municipal como o intermunicipal, a grande maioria, agora já tem alguns já que são ônibus, em Santos tem uns 2 ou 3 já que são ônibus, tem poucas peças. Ônibus tem que ter motor traseiro, chassi de ônibus, suspensão de ônibus. É muito diferente desses chassis de caminhão que são encarroçados para ser ônibus. Quem é idoso ou quem tem dificuldade de subir num ônibus vai notar que a altura do degrau é muito alta, a suspensão é dura e o motor é dianteiro, que também deixa o motorista totalmente estressado. Ônibus de verdade, vá para São Paulo, tem lei para isso. Lá não se permite. Aliás, outra coisa importante, uma dica para os vereadores que estiverem nos ouvindo, por que não faz uma lei dizendo, colocando embaixo da legenda do motorista, como é em São Paulo, a data de fabricação do ônibus? Que também é outra coisa importante. Mas nós não temos ainda ônibus praticamente aqui na Baixada Santista. Pouquíssimas exceções. Ônibus de verdade tem que ter motor traseiro, suspensão de ônibus. O piso tem que ser nivelado com o ponto de ônibus, vamos lembrar disso, que não temos. Acessibilidade. A acessibilidade daquela forma que nós temos aqui, de baixar lá aquele elevadorzinho, é uma gambiarra, aquilo não é a forma adequada, porque a acessibilidade tem que ser plena, a pessoa tem que entrar como qualquer outro entra. É assim que é a regra, inclusive para qualquer loja. Se na loja você tem que ter... Por que essas regras não valem? O álcool gel vale na loja, mas no ônibus não pode álcool gel. Né? E sabe qual que foi a alegação do governo do estado em relação ao álcool gel dos ônibus? Pode pegar fogo. Que pode pegar fogo, então não quero ter na minha loja também, não pode ter aqui na rádio também? Não, perigoso. É incrível como que essas concessionárias conseguem ter uma força no poder público para que não sejam reguladas de uma forma adequada, não sejam cobradas de uma forma adequada. Cobra-se caro, paga-se subsídio, muitas vezes como intermunicipal se paga subsídio do governo do estado, você não tem uma qualidade e a população, quando eles falam na campanha, nós vamos ter uma condução mais barata, a gente escuta isso, não é? É que é condução mais o animal barata, o inseto barata, porque tem barata doidada, viu? E mais, hein? Além da passagem cara, é quentão, não pode mais, isso é tão antigo, um ônibus quentão, e ainda tem isso, hein, garote? É o seguinte, quando saiu da VLT, ele quando para na estação, ele tem que parar num ponto certo para poder abrir as portas dos vagões nos locais indicados. O Vilela lembrou do ônibus e do degrau para acesso do ônibus. Os ônibus não param, Moniquinha, nem na guia da calçada, Mônica. Eles não encostam nem na guia. Os motoristas andam reto e vai parando na faixa reta que ele está. Ele não encosta na guia, onde tem o ponto de ônibus. Aí a pessoa tem que dar um salto, um belo de um passo para subir e descer do ônibus. E a altura é fora do padrão, hein? Ele não encosta na guia da calçada para gerar um desafogo do fluxo. Então os motoristas não encostam na calçada. Vocês quer que pare ou continue a comentar? Agora falando aqui do ouvinte Paulo, se o comerciante toma multa quando aglomera, por que a empresa de ônibus não tem o mesmo tratamento? Porque então não conversam com os comerciantes ao invés de aplicar multas? Ou dentro do ônibus, entre aspas, ciência já diz que não, dentro de ônibus não é aglomeração. Muito obrigado, ouvinte Paulo. Porque o ônibus é concessão do poder público municipal ou estadual, e tem um empresário que ganhou a concessão e fica muito próximo de quem tem poder de dar a multa.